Agradecer a gentileza da irmã Jeane por nos conceder esta rica oportunidade para meditarmos em rápidos minutos na santa e gloriosa palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 10. É um texto bastante conhecido dos irmãos, das irmãs principalmente, que fala-nos sobre Marta e Maria. Lucas capítulo 10, os versículos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te se dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Minhas irmãs, meus irmãos, como já falei, esse texto bíblico é tão conhecido que a gente sabe até de cor. Mas é um texto que nos traz profundas lições. Esse texto bíblico nos faz meditar em algumas verdades da nossa própria vida, tendo como exemplo essas duas mulheres, essas duas irmãs. Essa família composta de 3 irmãos, todos nós sabemos que eram amigos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava esta família. Lá em João capítulo 11, está escrito que Jesus amava a Maria, a Marta e a Lázaro. Em suas viagens para Jerusalém, Jesus gostava de hospedar-se na casa desta família. E é interessante porque, pelo contexto, a gente sabe que Jesus se sentia bem ali, porque a gente só vai na casa de alguém para pernoitar, inclusive, quando a gente se sente à vontade, não é? Quando aquela família é bem familiar, é bem próxima, a gente confia. E pelo contexto a gente percebe que Jesus se sentia muito bem na casa daqueles 3 irmãos. E ele pernoitava lá, dormia lá. E é muito interessante isso. E esta é a primeira lição que a gente aprende com esta família, é que Jesus gostava de estar naquela casa, naquele lar. E parece que não havia nada ali que incomodasse ou impedisse que Jesus estivesse lá. Jesus se sentia bem no meio daqueles 3 irmãos. E a pergunta que não quer calar é justamente esta: se Jesus escolhesse passar o dia na sua casa hoje, ele se sentiria bem lá? Ele se sentiria à vontade lá na sua casa?
você poderia chamá-lo para fazer uma refeição com você. E aliás, quando se chama uma pessoa para a nossa cozinha para fazer uma refeição conosco, nós estamos demonstrando pelo menos duas coisas. Primeiro, que nós confiamos naquela pessoa, porque você nunca vai levar ninguém para sua casa, principalmente para a sua cozinha, se você não confia naquela pessoa. Glória a Deus. Eu, pelo menos, eu tenho amigos que só vão até a minha sala. Tenho outros que eu ainda abro um pouquinho, ele vai até o corredor da minha casa. Agora, para sentar à mesa na minha cozinha, são poucos. E a gente precisa ter um relacionamento muito próximo, a gente precisa ter um grau de confiança muito grande para colocar alguém assentado à nossa mesa na nossa cozinha. Mas Jesus, ele se sentia muito bem nesta casa. Glória a Deus. Pernoitava ali. Mas nesse texto, irmãos, deixa claro que parece que Jesus não avisou que ia chegar ali, porque ele ia de passagem. O versículo 38 diz que: e aconteceu que, indo eles de caminho, Jesus estava de caminho para Jerusalém, provavelmente, mas naquela casa, no meio daquela família, era a parada certa de Jesus. Todas as vezes que ele viajava para lá, ele tinha que hospedar-se na casa daquela família. E Jesus entrou de surpresa. Jesus entrou de supetão na casa dos três irmãos. E é bom, não é? A gente receber surpresas. Imagine se Jesus chegasse de surpresa na sua casa hoje. Para a gente que é homem, isso não tem problema nenhum, né? A gente dá um jeito, faz como o pastor Neco fez um dia, que chegou em casa tarde, acompanhado de um irmão que estava viajando com ele. Chegou tarde e não tinha nada para comer em casa. E o pastor Neco acordou a irmã Francisquinha, perguntou a ela se tinha alguma coisa para comer. Ela disse: não tem não, só tem farinha. Aí o pastor disse: tem farinha? Ele: tem. Então tem tudo. Coloca a farinha no liquidificador, coloca 2 copos com água, coloque açúcar, bate a farinha. Eu vou tomar um copo de vitamina de farinha, o meu companheiro vai tomar outro e a gente vai dormir e está tudo certo. Mas para uma mulher não é assim. Para uma dona de casa, não chegue de supetão na casa dela para fazer refeição, porque nenhuma mulher gosta. Eu me lembro de um dia em que eu tive o privilégio de receber o nosso pastor Amaro Antônio, vice-presidente da igreja, lá em casa. Isso faz tempo. Eu estava saindo do trabalho, ele ligou para mim perto de meio-dia e me perguntou: Cícero, você está onde? Eu disse: pastor, eu estou saindo do trabalho, mas mande as ordens. Ele disse: em quantos minutos você vai estar em casa? Eu disse: pastor, acho que daqui uns 15 minutos eu estou em casa. Aí ele disse: pronto, então daqui a pouquinho eu chego aí para almoçar com você. E eu fiquei muito feliz, muito alegre. Meu Deus, recebeu o meu pastor na minha casa para almoçar comigo. Isso é uma honra muito grande. Aí pego o telefone e ligo para minha esposa: minha filha, você não acredita no que eu vou, você não vai acreditar no que eu vou lhe dizer. Ela disse: diga. Eu disse: você não vai. Ela: diga logo, pelo amor de Deus, o que é. Eu disse: olha, nós vamos receber para almoçar conosco
pastor Amaro Antônio. Ela disse: quando? A semana que vem? Eu disse: não, minha filha, daqui a 15 minutos ele vai estar conosco para almoçar com a gente. Ela disse: eu não acredito. Eu digo: é verdade. Mas como ela é uma pessoa muito habilidosa, é uma pessoa muito dinâmica, além de ser muito bonita, é muito dinâmica, muito habilidosa, preparou um almoço em 15 minutos, imagine. Preparou um almoço delicioso em 15 minutos. O pastor Amaro chegou, a gente almoçou, ele ainda tirou um cochilo lá no meu sofá. A gente tratou do que tinha que tratar e depois ele foi embora. Mas quando terminou, ela estava: meu Deus. Agora você imagine receber Jesus na sua casa de surpresa. Imagine você receber Jesus de Nazaré para almoçar com você. Detalhe, ele não está sozinho. Ele está com 12 homens, 13 com ele, e provavelmente Lázaro estava em casa, 14 com Lázaro. 14 homens para comer. E vocês sabem que crente gosta de comer, né, irmãos? Oh, meu pai, crente gosta de comer. Imagine você, imagine, minha irmã, você preparar comida de repente para 14 homens comer. E eu acho que Pedro comia, que era uma maravilha, né? Vamos preparar o mais velho, né? Homem que trabalhava no pesado, na pesca, certamente quando sentava, gostava de comer. Você imagine a luta daquela mulher para preparar comida para 14 homens. Mas ela tinha uma irmã que aparentemente era uma mulher relaxada. Aparentemente era uma pessoa fleumática. O temperamento de Maria era um temperamento fleumático. E eu posso falar sobre esse temperamento porque eu sou fleumático. Abraão era fleumático. E o fleumático só anda no empurrão. Pensa muito e age pouco. Mas Abraão era assim, era um homem zarrão, quase 2 metros de altura, temperamento fleumático, mas foi o único homem na Bíblia que Deus disse: ele é meu amigo. Glória a Deus. Imagine vocês, Marta correu para a cozinha, enquanto que Maria, a fleumática, assentou-se aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Glória a Deus. Ela sentou-se aonde, irmãos? Meu Deus do céu. Aos pés de Jesus é o lugar mais alto que alguém pode chegar, irmãos. Não existe uma posição mais alta do que aos pés de Jesus. E foi exatamente ali que Marta escolheu ficar. Enquanto a outra correu para a cozinha, porque o perfil dela provavelmente ou era uma sanguínea ou era uma colérica. Provavelmente sanguínea, né? Que não tinha papa na língua, falava o que vinha na cabeça, não pensava para fazer. Quando se acordasse já tinha feito e agora não tinha mais como voltar atrás no que fazia. Então provavelmente ou era sanguínea ou era uma colérica. E ela correu para a cozinha para preparar, não sei se foi um café da manhã, a Bíblia não diz que horário foi, não sei se foi um almoço ou se foi um jantar, mas foi uma refeição, o trabalho era o mesmo.
e ela corre para a cozinha. Imagine você, mulher, na cozinha, sozinha, fazendo comida para 14 homens. Eu imagino que de repente ela parou, olhou para um lado, olhou para outro e pensou. Eu estou imaginando, não está escrito, estou imaginando. Quem sabe ela pensou: esse negócio não está certo. Eu sozinha aqui trabalhando, não tem ninguém me ajudando, ninguém está percebendo que eu estou trabalhando só, não tenho ajuda de ninguém aqui. Enquanto eu estou aqui, a relaxada da minha irmã está sentada lá aos pés de Jesus, fazendo nada. Então ela, se sentindo injustiçada, imagine comigo, ela pega o avental, coloca nas costas da cadeira. Deixa eu imaginar, por favor. Tira o avental, coloca nas costas da cadeira, enxuga a testa suada e sai lá para o alpendre da casa onde Jesus está, e o grupo de 12 homens, provavelmente Lázaro estava presente, 13, 14 com Maria, 15 com Jesus no grupo. E quando Marta chega lá, Maria está sentada e ouvindo Jesus pregar, ouvindo a palavra que sai da boca do Senhor Jesus. E quando a gente ouve Jesus falar, como ele já falou aqui nesta manhã, e quando a gente ouve Jesus falar, a gente, irmãos, esquece do tempo. Quando a gente ouve Jesus falar conosco, a gente começa a sonhar. A gente sai dessa dimensão aqui e entra na dimensão dele. Aleluia! Ouvir Jesus falar conosco é a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano, porque a própria Bíblia diz que a palavra dele é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Jesus, irmão, é tão poderosa que ele próprio não faz esforço nenhum para saber o que se passa dentro de nós. A sua palavra é mais poderosa do que qualquer raio-x ou do que qualquer ultrassom inventado pelo homem. Vai no mais profundo do nosso ser e sonda o que está se passando dentro de nós. E é o que está acontecendo nesta manhã aqui. Eu, Cícero Lourenço, com as minhas limitações, não sei o que se passa na vida de ninguém aqui, não conheço praticamente ninguém aqui, só a irmã Jeane, desde a nossa meninice, né? Moramos ali no Cardoso, lá em Maceió, em Bebedouro, glória a Deus. Conheço a irmã Luzanira, enfim, a família toda. Mas depois da irmã Jeane eu não conheço os pormenores de ninguém aqui, não conheço a vida de ninguém. Mas no nosso meio, nesta manhã, tem alguém que conhece você melhor do que você mesmo. Tem alguém que sabe exatamente, antes de você pensar, qual é o pensamento que vai se passar pela sua cabeça. Até o que você está pensando agora, ele sabe. O que você pensou ontem, deitada na sua cama, já passava da meia-noite, quando você foi dormir, deitou sua cabecinha no travesseiro, fez alguns questionamentos com Deus, conversou com Deus em silêncio, sem palavra, lá deitada na sua cama. O Senhor sondou o que você pensou, o Senhor sondou o que saiu do seu coração, e nesta manhã Ele te trouxe aqui para te trazer resposta, para dar a resposta do que você pensou nesta madrugada.
Louvado seja o santo nome de Jesus. E a Bíblia diz que Marta chega e diz: Senhor, dá licença, por favor, me desculpe interromper o seu ensino, a sua palavra, mas Senhor, o Senhor não se incomoda que eu trabalhe sozinha, enquanto minha irmã fica aqui assentada aos seus pés, sem fazer nada? Porque para algumas pessoas, estar aos pés de Jesus, orando, é não fazer nada. Um dia uma pessoa chegou, um irmão chegou na casa de um pastor, não foi na minha casa não, foi outro pastor. Chegou na casa do pastor e bateu na porta. A esposa do pastor foi atender e o irmão disse: irmã, eu queria falar com o pastor. Aí ela disse: meu querido, ele está orando agora, o senhor pode vir outra hora, e o pastor está orando. Não, mas o que eu preciso falar com ele é urgente. Eu preciso falar com o pastor, é algo muito sério. Eu preciso fazer uma visita com ele agora, e eu queria que ele fosse comigo. E a irmã foi lá e disse: olha, meu filho, tem um irmão aí querendo falar com você, e ele está insistindo lá, e eu disse que você estava orando, mas ele insistiu, disse que era importante e está lhe chamando. O pastor levantou-se, enxugou os olhos, foi lá na frente, disse: pois não, meu irmão. Aí o irmão disse: pastor, já que o senhor não está fazendo nada, o senhor pode ir comigo fazer uma visita a uma pessoa que está enferma? Então, na cabeça de algumas pessoas, estar assentado aos pés de Jesus é a mesma coisa de não estar fazendo nada. Só que, irmãos, é o contrário. É o contrário. Escute o que eu vou lhe dizer nesta manhã. Suas maiores batalhas, suas maiores guerras, os seus maiores embates, eles são vencidos naqueles momentos que você está aos pés de Jesus orando. Quando você está orando aos pés do Senhor, é o momento mais importante da sua vida. É tão importante que o próprio Jesus disse: e quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Por que Jesus falou de quarto? Porque quarto é lugar de intimidade. Só entra no seu quarto quem é íntimo seu. E por que fechar a porta? A porta, ela serve para demarcar um ambiente do outro. Fechar a porta significa: quando eu entrar no meu quarto, está proibido de alguém entrar lá, porque eu vou estar conversando com Deus. E essa conversa com Deus, esse momento de conversa com Deus, jamais pode ser interrompido por nada e por ninguém. Jesus tinha o seu quarto de oração. E aonde era o quarto de oração de Jesus? No deserto. A Bíblia diz que ele se levantava de manhã cedo e ia para o deserto orar. Por que o deserto? Para não ser interrompido por ninguém. Porque este momento que você está a sós com Deus é o mais importante da sua vida. Suas maiores batalhas, elas são vencidas quando você está de joelhos diante dele. Portanto, se você que está me ouvindo pela internet, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo debilitado espiritualmente, se você está com a sensação de que está perdendo a batalha, você só é perdedor enquanto você não dobrar o seu joelho diante de Deus para orar. Porque alguém dizia por aí que quando o homem trabalha, é o homem quem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha por ele. Dobre o seu joelho diante de Deus
E aquilo que parece ser impossível, é impossível para você, mas está escrito que para Deus nada é impossível. E quando Marta chega, interrompe a Jesus, reclamando porque está trabalhando sozinha, reclamando porque está fazendo todo aquele preparo para Jesus e os seus discípulos, mas ela estava se sentindo injustiçada, ela estava se sentindo abandonada, porque ninguém estava lhe ajudando lá, e ela foi reclamar. E a Bíblia diz que Jesus olha para Marta, e quando Jesus olha para alguém, Ele não olha do mesmo jeito que eu olho. Quando Jesus olha para você, Ele não vê apenas a fisionomia, Ele não vê apenas o seu rosto. Quando Jesus olha para alguém, seus olhos penetram na alma, vai lá no profundo do coração do homem. E quando Jesus olhou para Marta, o que foi que ele viu? Ele mesmo diz aqui, ó: Marta, Marta, estás ansiosa. Já foi falado aqui esta manhã que a ansiedade é o mal deste tempo, é o mal deste século. Nós vivemos ansiosos por tudo, irmãos. Antigamente, quando se viajava para São Paulo de ônibus, era muito difícil alguém ir de avião. Eram 3, 4 dias de viagem para São Paulo, e as pessoas reclamavam: não vai chegar mais não, meu Deus do céu, 3 dias dentro do ônibus não vai chegar mais. Hoje se toma um avião, você senta na cadeira, dá um cochilo e já se acorda com o piloto dizendo: tripulação, preparar para o pouso em São Paulo. Mas enquanto a gente está lá sentado na cadeira, fica reclamando: e não vai chegar mais não, e esse avião não chega mais não. Antigamente eram 3 dias, a gente reclamava. Hoje são 2h30 mais ou menos, e a gente reclama também. Nós estamos vivendo num período de ansiedade. As pessoas estão ansiosas, e o que está à nossa volta, o nosso contexto social, nos leva para isso, nos empurra para viver uma vida de ansiedade. O que nós estamos vivendo na economia, na política, enfim, nos leva, se nós não tivermos cuidado e não tivermos prudência na nossa vida, nós vamos viver ansiosos, nós vamos viver querendo as coisas para ontem, e não é assim. Jesus reclamou com Marta: Marta, Marta, estás ansiosa. E depois da ansiedade vem o que? A fadiga. E o que é fadiga? É cansaço, cansaço. As pessoas estão cansadas. Você anda na rua e olha para as pessoas, elas estão andando como zumbis, Parece que você está andando dentro de um hospital de pessoas doentes mentais. As pessoas estão assim, além de ansiedade, estão cansadas, muitas delas cansadas de viver, não tem alegria, não tem paz. Mas o Senhor Jesus disse para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Antigamente, o inimigo tinha uma tática para nos fazer parar. Hoje a tática dele mudou. E qual é a tática? É arranjar coisa para a gente fazer. A tática do adversário hoje é que eu e você estejamos tão ocupados que não sobre tempo para estar aos pés de Jesus, porque ele sabe que é aos pés de Jesus aonde você recebe força, aonde você recebe consolo, aonde você recebe ânimo, aonde você recebe vida.
Não existe outro lugar na terra que seja tão restaurador do que você estar aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Glória a Deus. E Jesus reclama com ela: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, vírgula, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Muitas coisas quer tirar a nossa paz. Muitas coisas quer chamar a nossa atenção. Muitas coisas a gente acha que é importante para a nossa vida, mas Jesus está dizendo: só existe uma que é necessária. Nenhuma é mais necessária do que esta. E no versículo 42 ele diz: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a boa parte aqui? Qual é a boa parte? Hoje é um feriado, não é? A gente poderia muito bem tomar nossa família, colocar num carro, ir para a beira de uma praia, ir para uma casa de veraneio, né? Comer um churrasco. Nada melhor do que estar com a família no lazer, num dia como esse. A gente trabalha a semana inteira. Um dia como esse seria maravilhoso, um feriadão, amanhã sábado, depois domingo. Oh, meu Deus, coisa boa. Tudo isso é bom, mas tem algo melhor. E Jesus está dizendo aqui qual é o algo melhor. Qual é o algo melhor, irmãos? É estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Tua irmã escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. As pessoas que estão distraídas como Marta, e é essa tática do adversário, repito, é nos distrair, para que a gente não perceba o que é melhor, o que é melhor, o que é prioridade na nossa vida, o que é prioridade para nós. Eu lhe pergunto nesta manhã: o que é prioridade para você? Vamos ver o que é prioridade para nós? Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você se acorda de manhã? Qual é o último pensamento que vem à sua mente quando você vai dormir? Glória a Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, colocar as nossas prioridades em dia. Nós precisamos dar uma arrumada nas nossas prioridades, porque a nossa vitória, o nosso bem-estar espiritual depende das nossas prioridades. Aonde estamos colocando as nossas prioridades? As nossas prioridades, muitas delas estão erradas. Glória a Deus. Mas dê uma arrumada nas suas prioridades e perceba como as coisas mudarão. Um dia, uma irmã ligou para mim. Eu estava no ônibus, quando o telefone toca, eu atendi. Não sabia quem era, mas atendi. Era uma irmã do outro lado, dizendo, reclamando muito e chorando muito, e dizendo: irmão Cícero, eu preciso muito falar com o senhor, porque a minha vida está por um fio. Digo: ô, minha irmã, vamos marcar, vá na minha casa, minha esposa vai estar lá, a gente pode conversar. E ela foi ela e a cunhada dela. E lá em casa
quando aquela irmã entrou, uma irmã de uns 40 anos, mais ou menos, de uma boa presença, mas ela estava com o aspecto de uma senhora, de uma anciã, de quase 70 anos. A gente podia ver o sofrimento estampado no rosto daquela irmã, os olhos vermelhos, cabelo maltratado. E ela entrou, sentou, minha esposa sentou do lado e ela começou a desabafar, começou a reclamar, e ela chorava copiosamente. E ela dizia: irmão Cícero, eu não aguento mais, a minha vida está um inferno. Só para o senhor ter uma ideia, eu tenho um esposo que não é crente, e de vez em quando ele chega de madrugada com uma pistola na mão e coloca na minha cabeça e me ameaça. Eu não conto as vezes que eu já me acordei com ele me ameaçando. Eu não aguento mais, eu estou a ponto de enlouquecer. Mas o que mais me revolta, irmão Cícero, o que mais me deixa triste, é porque Deus não faz nada. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado, e porque Deus não responde, e porque Deus não toma uma providência, parece que as minhas orações não têm chegado no céu, porque quanto mais eu oro, mais as coisas pioram. Parece que Deus não está nem aí para mim. É isso que mais me angustia, porque eu sou crente, eu estou na casa de Deus, eu canto no conjunto, e eu oro a Deus e Ele não responde. E eu ouvia aquela irmã calada, e enquanto ela falava e reclamava, eu orava e dizia: Senhor, me dá uma palavra para esta mulher, não deixa ela sair daqui como ela entrou, mude a vida dela, Senhor, nesta tarde. E enquanto ela falava, Deus me deu uma palavra, e quando me veio aquela palavra para eu falar para aquela mulher, eu perguntei a Deus: Senhor, tem certeza que é esta palavra que o Senhor quer que eu fale para ela? Tem certeza que é isso que o Senhor quer que eu fale? Deus disse: sim, fale para ela. E eu me lembrei de quando os filhos de Israel voltaram do cativeiro. Quando eles voltaram do cativeiro, o que foi que eles encontraram? A cidade toda destruída, as casas queimadas, os muros da cidade no chão, o templo não existia mais, e o desânimo e a tristeza tomou conta do coração deles. Mas Deus levanta um profeta, e o profeta diz que a glória daquela casa, do templo, seria maior do que a primeira, e que eles não desanimassem e reconstruíssem a cidade. E eles começaram a reconstruir, mas eles começaram por onde? Não foi pelo templo, não foi pela casa de Deus. Eles começaram a reconstruir pelas casas deles. Eles começaram a reconstruir as casas. E quando começaram a reconstruir as próprias casas, os inimigos se infiltraram no meio deles, e eles começaram a desanimar e pararam a construção. Desanimaram de novo. E aí Deus levanta um profeta e reclama com eles. E Deus diz assim: vocês trabalham e é como se não estivessem trabalhando. Vocês trabalham e não produzem nada. O salário que vocês recebem é como se colocar num saco furado, não dá para nada. Tudo que vocês fazem não está dando certo. É como se vocês estivessem fazendo tudo em vão. Sabe por quê tudo isso está acontecendo? Porque vocês começaram errado. Vocês vieram do cativeiro, voltaram do cativeiro para reconstruir a cidade,
Mas sabe por onde foi que vocês começaram? Pelas casas de vocês. Enquanto vocês estão reconstruindo e preocupados com as casas de vocês, a minha casa está abandonada. O templo, que é a minha casa, está abandonada. Ou seja, vocês se preocuparam primeiro com vocês e deixaram-me em segundo plano. Não é assim. Comece a reconstruir a minha casa e depois reconstruam a casa de vocês, e aí vai dar certo. E eu falei aquilo para aquela irmã, e ela ficou sem entender. E Deus me disse: diga para ela que ela precisa primeiro começar pela minha casa. Eu digo: mas Senhor, mas ela já é crente, ela está na tua casa, ela está te servindo. Aí Deus disse: eu não estou falando disso, eu estou falando dela mesmo. Ela é a minha casa, ela é o meu templo, é nela que eu habito. E ela não está cuidando da vida dela. Ela quer que as outras pessoas mudem, ela quer que o marido se converta, mas está abandonando a minha casa. E que casa é essa? Eu não estou falando de igreja, eu estou falando da vida dela. A vida dela é o lugar em que eu habito. Ela precisa cuidar da vida dela. Primeiro do que tudo, cuide da sua vida para depois cuidar da vida dos outros. E eu falei aquilo para aquela irmã, e eu disse: sabe o que é que Deus está me mandando lhe dizer, minha querida? E eu disse: Deus está dizendo que a senhora vá para um salão de beleza, se arrume, dá uma massagem nesse cabelo, aleluia, fica bem bonita para Jesus, glória a Deus. Vai no shopping, compra um vestido novo, compra uma sandália nova e bonita, coloca nos pés, pega na mão no teu filho adolescente e vai servir a Deus. E ela ficou me olhando. É isso, irmão Cícero? Eu digo: é isso. Comece pela casa de Deus, dê prioridade a Deus, coloca Deus em primeiro lugar, e você vai ver o que vai acontecer. Aí a gente orou e ela foi embora. Meses depois, ela liga de novo. E eu: alô? Ela disse: irmão Cícero, sou eu. Eu digo: eu quem? O senhor não está reconhecendo? Eu digo: não, é tanta gente que liga para mim. Quem é? Eu sou a irmã fulana que estive na sua casa conversando com o senhor assim, assim, assim. Eu digo: pois não, minha irmã, diga, como é que a senhora está? Tudo bem? Ela disse: tudo bem, eu estou ligando para o senhor para saber o que é que eu faço, porque surgiu o concurso da prefeitura de Maceió na educação, e é a minha área, eu sou pedagoga, e eu queria saber o que é que o senhor acha, eu devo fazer esse concurso ou não? Eu digo: mas a senhora ainda liga para mim para perguntar se deve fazer o concurso? Faça. Ela disse: mas só tem 2 vagas. Aí eu perguntei: de quantas vagas a senhora está precisando? Ela disse: de 1. Eu digo: então é a sua. Não interessa quantas vagas tem, se Deus quer te dar, não tem quem tome. E ela fez o concurso, e depois saiu o resultado, ela passou em primeiro lugar. Eu digo: está vendo aí, a vaga era sua. E aí passou-se os dias, ela liga de novo. Aí quando liga de novo, eu digo: eita, meu Deus, e agora? Problema, mais problema? Ela disse: irmão Cícero? Eu digo: pois não, é irmã fulana. Eu digo: é, irmã, eu estou vendo. Qual é o problema agora? Ela disse: não, não é problema não, é bênção. Eu digo: que bênção é dessa vez? Ela disse: é que surgiu uma outra vaga numa escola particular, uma escola muito boa em Maceió. O que é que o senhor acha? Eu devo aceitar? Eu digo: minha irmã, dá para conciliar
o emprego público e o particular, ela disse, dá. Eu digo, então agarra, que é Deus que está te dando, irmã. Abraça, entra por esta porta, que é Deus que está te abençoando. Aí passou-se os dias. E eu nunca mais vi aquela irmã. Um dia, eu estou no farol, de repente, a irmã sentada lá. Quando termina o culto, ela me procura, irmão Cícero, o senhor não sabe da nova. Eu digo, foi que aconteceu? O homem pediu divórcio, foi-se embora. Eu digo, e aí, a senhora está triste? Ela disse, não, irmão, foi libertação na minha vida. Eu digo, amém, glória a Deus, deixa ele tomar o rumo dele. Quando foi um dia desse, irmã Jane, lá no poço, eu estava lá pregando, quando olho a irmã sentada lá, eu digo, oxe, ela e um rapazinho e uma moça. Eu digo, quem é aquela irmã? Eu conheço aquela irmã de algum lugar. Quando terminou o culto, ela veio, irmão pastor Cícero, pai do Senhor. Eu digo, pai do Senhor, minha irmã, qual é o problema agora? Ela disse, problema nenhum, pastor. Eu soube que o dito cujo aceitou Jesus como Salvador e ainda ganhou o meu filho para Jesus, que está aqui, ó, que estava envolvido com drogas. O pai ganhou ele para Jesus e ganhou a nora também. Eu digo, glória a Deus. Sabe por quê? Porque você colocou Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar e Ele vai resolver o que você não pode. Salmo 46 está escrito, deixa Deus tomar a tua frente, a tua primazia, deixa Ele tomar o primeiro lugar. Naquele versículo que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe como é que está escrito aquilo no original hebraico? Está escrito assim, ó, sai da frente e deixa eu passar. Sai do páreo e deixa eu tomar a dianteira. É isso que está escrito. Deus está lhe dizendo nesta manhã, neste finalzinho de manhã, você que está me ouvindo agora pela internet, sabe por que você está perdendo a batalha, meu querido? Sabe por que você está com essa sensação que está perdendo a guerra? É porque você está lutando com as suas forças. Sai da frente e deixa Deus tomar a dianteira, porque é Ele que peleja as nossas guerras. O grande Jeová, o Senhor dos exércitos, Ele é o teu Deus, e quando Ele vence, não tem quem impeça Ele entregar a vitória nas tuas mãos. Que Deus abençoe a vida de cada um das nossas irmãs e dos nossos irmãos. Que o Espírito Santo console o nosso coração e nos dê força para continuar esta jornada em nome de Jesus.